E aí, meu amigo, minha amiga, espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje para poder comentar 5 questões de direito tributário. Estamos nos preparando para a nossa OAB 47, hoje, dia 10 de junho de 2026. Eu concentrei hoje as questões em dois assuntos: princípios tributários e também tem uma questão de imunidade tributária. Então, a primeira dessas questões diz o seguinte: este assunto aqui, só na última OAB, que foi a 46, foram duas questões de princípios. Essa aqui está classificada como contribuições especiais, mas ela fala sobre princípios tributários, tá? Vamos dar uma lida então para poder ver o que nós vamos arrumar com ela. Com necessidade de ampliar os gastos na área de Seguridade Social, a União criou uma nova contribuição de Seguridade Social. Então, olha só, dentro daquele conceito de tributo que nós conhecemos, tem as leis, tem os impostos, as taxas, contribuições de melhoria e tem também as contribuições, né? As contribuições especiais. E dentre elas, nós temos aqui a contribuição da Seguridade Social, que é uma contribuição importante, porque por meio dela se faz ali o caixa do INSS para poder pagar aquilo que é o valor devido ali a quem se aposenta e várias outras situações. Então, a União criou uma nova contribuição de Seguridade Social. E pode criar? Vamos ver, né? Por meio da Lei Ordinária tal, publicada em 1º de setembro de 2024, cuja cobrança se iniciou em 1º de novembro de 2024. Então, diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A lei ordinária, ela é inconstitucional, isso é verdade, por violar tanto a reserva de lei complementar, isso é verdade, como os princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal. Aqui errou. Por quê? Porque a contribuição de Seguridade Social, ela só deve obedecer à anterioridade nonagesimal, tá? Não precisa obedecer à anterioridade anual. Então, embora não viole o princípio da anterioridade tributária anual, é verdade, a lei ordinária ela é inconstitucional por violar tanto a reserva de lei complementar, isso é verdade, como o princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Pô, nem fiz a conta aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Foi em 1º de setembro, para iniciar em 1º de novembro. Então vai passar aí setembro, outubro. Essa aqui, né? Setembro, outubro. Então deu 2 meses. Então é essa aqui, então. É inconstitucional por violar a reserva de lei complementar, é verdade, como o princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Esse gabarito aqui. Beleza. Então nem vou ler as demais. Vamos seguir aqui. Ó, a lei federal que instituiu o quê? A CID Combustíveis. Tem um nome grandão aqui para poder falar da contribuição. A lei federal que instituiu a CID Combustíveis, ela sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, fixou uma alíquota do álcool etílico combustível em 37,20 metros cúbicos para comercialização no mercado interno. Então veja que quem foi que determinou aquele valor desse tributo aqui, dessa CID, que também é um tipo de contribuição especial? Foi a lei. Então, a lei federal instituiu 37,20. Beleza. Contudo, o governo federal, querendo estimular o uso do álcool etílico, pelo decreto do presidente da República tal, reduziu essa alíquota para 20,50. Então, quem criou lei? Quem reduziu decreto? Pode? A gente vai ver. Mudada a política governamental sobre a matéria, o decreto Y, datado de 1º de fevereiro de 2025, tal alíquota foi restabelecida, ou seja, voltou ao valor de 37,20, também por decreto, com efeitos a serem produzidos a partir de 3 de junho de 2025. Então, diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, a lei instituiu, o decreto abaixou e o decreto restabeleceu do mesmo patamar. E a gente vai ver, quero falar para vocês que nesse caso aqui, da CID Combustíveis, pode sim baixar por decreto, tá? O valor. E pode sim restabelecer. Restabelecer significa aumentar até onde estava de maneira original. O que não pode é passar, no nosso caso aqui, de 37,20. Então, se estava 37,20, baixou por decreto, pode. Voltou para 37,20, pode. Quando subiu para 40, pode? Não, não pode. Tá? Aí tem que ter lei no sentido formal e não apenas um decreto. A produção dos efeitos, a partir de 3 de junho, viola o princípio da anterioridade tributária anual. Não. Por quê? Porque a CID Combustíveis ela é exceção ao princípio da anterioridade anual, embora tenha aqui
obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. A redução da alíquota para 20 por decreto é inconstitucional? Não. A redução da alíquota para 20 e o seu restabelecimento para 37,20 podem ser feitos por decreto. Esse aqui é o nosso gabarito. Pode ser feito por decreto. Beleza? Mais uma questão aqui pra gente, hein? Ó, tendo ocorrido uma situação de calamidade pública no município Alfa, no ano de 2022, a União enviou vultosos recursos federais para enfrentar tal situação, de modo a também diminuir a carga tributária sobre a população municipal. Nesse período, a União, por lei federal, aprovou uma isenção de IPTU no município por todo o ano de 2023. O prefeito municipal estava de acordo e editou um decreto para regulamentar a forma como se daria o gozo dessa isenção. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa questão aqui, ela foi muito estranha mesmo, tá? Por quê? Porque primeiro que a União, ela não poderia ter feito isso, né? Uma lei federal que aprovou uma isenção sobre o imposto, sobre IPTU, tá? Então, cada um no seu quadrado. A União, existe uma situação específica em que a União, ela, de maneira... Como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Como exceção, a União, ela poderia conceder esse tipo de isenção, que não seria o caso aqui, mas não sei porque colocaram dessa forma, tá? Mas a questão não está cobrando isso, pelo menos isso nos ajudou. A questão é que o prefeito, quando ele concordou com a União, ele falou, beleza, é para dar isenção para a IPTU, deixa comigo. Aí ele foi e canetou por meio de um decreto, tá? Aí a questão vai nos cobrar isso, facilitou aqui pra gente, para não ter que entrar aqui na polêmica da redação, da forma como foi cobrada, que para mim está muito estranha. Então, a referida isenção para ser válida deveria ter sido publicada por lei municipal. Esse gabarito aqui, de cara. Por quê? Porque só quem pode isentar é o próprio, é o dono do imposto, digamos assim, né? É aquele que tem aquele que tem dada pela Constituição a competência para instituir aquele imposto, também será aquele que vai poder isentar aquele imposto. Por isso que é muito estranho uma questão que fala que a União determinou essa isenção, né? Então vai ser esse aqui o nosso gabarito. Então a União em situação de calamidade pública, ela fica autorizada por lei federal? Não. Nem vou ler as demais aqui. Mas polêmica, né? Não sei se o professor comentou alguma coisa nesse quesito aqui. Acho que não, né? Vambora. Acerca dos princípios constitucionais tributários, inclusive aqueles introduzidos com a reforma tributária, e tem cada vez mais caído essas questões de reforma tributária nas nossas questões, tá bom? Não caiu nenhuma no exame 46, fica aí como dica, como alerta para a nossa próxima UAB, tá bom? Então, olha só, vamos ver se essas afirmativas estão certas ou não. O princípio da simplicidade, introduzido no texto constitucional a partir da aprovação da reforma de 2023, é obrigatório apenas para os tributos relativos ao consumo, pois não há como aplicá-lo a todo o sistema tributário. Aí, por favor, né, uma questão dessa, mesmo que você, assim, professor, eu não faço nem ideia, eu nem sei o que é reforma tributária, mas uma questão dessa, de falar aqui o princípio da simplicidade, ele é aplicado só a determinada situação, aos tributos relativos ao consumo, pois não há como aplicá-lo a todo o sistema tributário, aí não, né? Aí não. O sistema tributário nosso é complicadíssimo, complicado demais. Então, o princípio da simplicidade foi inserido na reforma tributária para tentar facilitar. Então, a ideia é essa, né? Como eles vão fazer isso, vamos ver como vai sair esse desafio. Mas a intenção é exatamente essa, tá? Então, essa primeira aqui vai estar errada, né? Então, a gente já vai cortar aqui essa e essa. E essa. Então a 2 tem que estar correta, né? Vamos ver. Uma hipótese de aplicação do novo princípio da cooperação em matéria tributária é a criação do Comitê Gestor do IBS, que representará os interesses dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa aqui está correta, tá? Então, os tributos sobre o consumo, no caso do município, ISS, e no caso do estado, o ICMS, eles deixarão de existir e passará a existir apenas um único imposto, que será chamado de IBS. E de quem é a competência? Vai ser do município ou vai ser do estado? Vai ser dos dois. Então é uma novidade. E aí, para poder regulamentar como que vai ser feita a distribuição, a partilha desse imposto, né? Ele vai para um caixa único, digamos assim, depois ele vai ser redistribuído. E quem é que vai comandar aquilo ali? Serão representantes, tá? Tanto do estado quanto dos municípios. E eles vão
se juntar aonde? Nesse comitê gestor do IBS. Então, isso sim é uma aplicação do princípio da cooperação entre os entes federados, entre a União, entre os estados, entre os municípios. Aqui está um belo exemplo. Então, a 2 está correta. O princípio da defesa do meio ambiente em matéria tributária deve ser amplo, mas não admite a concessão de regimes fiscais favorecidos em respeito aos princípios da igualdade e da livre concorrência. Não, essa aqui está errado. Existe sim o princípio aqui da defesa do meio ambiente, é uma novidade da reforma tributária e ele veio para poder fazer com que, através dos tributos, de alguma maneira, as pessoas elas sejam forçadas ou pelo menos incentivadas a produzir bens, produtos, serviços cada vez com menos impacto sobre a natureza, sobre o meio ambiente, tá? Então, uma das formas de incentivar é exatamente fazendo com que haja um regime favorecido para aqueles que estão cuidando melhor da natureza. Então, essa 3 aqui ficou errado, tá bom? Porque ele fala que não admite, e admite sim. A última. Vamos ver, hein? A entidade religiosa ABC requereu o reconhecimento da imunidade de IPTU do imóvel em que realizava seus cultos, bem como do edifício ao lado, que servia de moradia para seus ministros religiosos e suas famílias. O município Alfa negou parcialmente tal reconhecimento, afirmando que, embora ambos os imóveis fossem registrados em nome da entidade religiosa ABC, possuíam matrículas distintas no registro de imóveis. Desta forma, reconheceu que apenas o imóvel em que realizava os seus cultos seria contemplado com a imunidade tributária reconhecida pela Constituição Federal. Então, surpreendida, a entidade religiosa procurou você como advogado para questionar essa decisão. Assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação para o caso. Eu já vou antecipar aqui para vocês que a imunidade, ela, toda vez que o STF foi falar, toda vez não, né, é um modo de dizer, mas na maioria das vezes que o STF foi provocado para poder falar sobre imunidade, o STF alargou. Ou seja, ele considera não somente o que está escrito ali na Constituição, mas de uma maneira bem ampla, ele tenta realmente fazer com que esse princípio, né, com que esse instituto constitucional, ele seja de fato realmente aplicado na prática, tá? Então, a entidade deve escolher sobre qual imóvel deve recair. Não, vai recair sobre os dois, meu amigo, vai recair sobre os dois. Tá bom? O imóvel tem como função principal a realização dos cultos, fará jus à imunidade, já que os imóveis apresentam duplicidade de matrículas. O imóvel tem como função principal a realização dos cultos, fará jus à imunidade do IPTU. E não falou do outro, né? Errado. A imunidade tributária religiosa do IPTU beneficia o imóvel em que se realiza o culto e todos os imóveis afetados à sua finalidade essencial, ainda que os imóveis tenham matrículas distintas. É exatamente esse aqui o nosso gabarito. E agora também já está na Constituição, né? Eu falei aqui sobre o STF, mas agora também já está na Constituição. E mesmo que seja um imóvel locado, tá bom? Mesmo que seja um imóvel locado. Ou seja, se o imóvel pertence a um particular e aí esse imóvel está locado para uma entidade religiosa, a obrigação de pagar o imposto é do proprietário, que no caso é um particular. Mas na prática a gente sabe que o particular repassa o valor do IPTU para quem é o inquilino, que no caso aqui é a igreja. Então foi feita uma previsão que uma entidade religiosa, mesmo se estiver em um imóvel alugado, também terá direito a essa imunidade. Beleza? Essas foram as 5 questões, espero que vocês tenham aproveitado aí. Nós vamos continuar firmes aqui no nosso propósito de facilitar o acesso a essas questões para vocês. Então, se de alguma maneira te agregou algum conhecimento ou te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o like aí, se inscreva no canal. Nós vamos seguir firmes e fortes aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.